Fala galera, passando para dar um breve recado para vocês aqui. Você que se amarra em fazer aposta esportiva e quer um local de segurança para você poder fazer, eu super te recomendo a Bet7k. Na Bet7k, o seu primeiro depósito eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 50, vira 100, 100, vira 200. E indicando um amigo, você ainda ganha R$ 20 para poder estar apostando. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$ 1.200. Bet7k, parceiro do Futebolaço Podcast. O link tá aqui ó, na descrição do vídeo e do primeiro comentário fixado. Agora, com relação às empresas, porque em momento algum vazaram o nome das empresas, você pode falar de alguma? Eu sei que houve rumores de que o Grupo City foi um dos interessados, mas a forma ao qual eles queriam conduzir a SAF não teria agradado, porque o Vasco não seria flagship. Isso é o que a gente escuta, mas oficialmente do Vasco a gente nunca viu ninguém dizendo quais seriam esses players. Por exemplo, na minha visão, dentre as SAFs que foram ofertadas até agora, disparadamente, o Vasco é o clube mais pujante. Por mais que você tenha clubes tradicionais como Cruzeiro, Botafogo, são imensos e representativos no Brasil, e o próprio Bahia, nenhum deles tem a torcida e a história do Vasco. Em termos de título, o Cruzeiro hoje até tem mais título que o Vasco, mas não é um clube nacional como o Vasco e também torcida. Por exemplo, hoje no Atlético Mineiro, a gente está vendo o nome dos investidores do próprio Liverpool com interesse, falando-se em valores muito maiores, e existe muito uma discussão também em torno da valuation do Vasco. Eu vi que essa semana que passou agora o Júlio Brandt deu uma entrevista, se não me engano foi pro podcast do Ser Vasco, que na visão e na opinião dele não era o momento oportuno para o Vasco fazer a SAF, que a valuation do Vasco estava muito baixa. Então a pergunta são duas, depois dessa contextualização. Primeiro, você pode revelar o nome de algumas outras empresas que entraram na mesa de negociação para fazer proposta? E segundo, você acha que o momento ao qual o Vasco lança a SAF e faz a negociação é errado pela valuation, segunda divisão, o rebaixamento e o não acesso? Olha, em relação às empresas, eu vou te confessar que assim, eu sou meio ruim para guardar esses nomes. Eu sei que houve um pool de investidores puramente financeiros que chegou a ser trazido. Houve uma vontade de ter... É que, se eu não me engano, o Liverpool ali, uma das questões que estava clara era que era um grupo que ele só investia em um esporte. Tipo assim, ele teria um time de beisebol, um time de basquete, um time de futebol, mas quer dizer, não teria mais de um time de futebol, entendeu? Pelo menos por política ali. Mas veio para mesa o grupo do eu não sei te dizer se isso apareceu via KPMG, como foi, eu confesso a você que eu não tenho detalhe. Eu sei que o City, sim, o City foi um grupo que a gente conversou bastante, mas o City tinha uma questão ali que, para nós, duas questões me parecem importantes. Uma era ele ter clubes que ele tem interesse de ser alimentadores do City, de feeders, né? Quer dizer, que a gente teve, a gente vendeu o Thales para o City, né? Para o Grupo City. Então a gente já tinha ali uma proximidade, né? Então são clubes que alimentariam o City inglês, não é? E a outra era que eles não fariam um empréstimo para a gente, os 70 milhões, entendeu? Então isso era uma coisa que, comparativamente ali a 777, sem dúvida isso pesou muito na escolha, mas eu acho que o City também não tinha interesse em ter um clube com a dimensão do Vasco, né? Porque o que a 777 olha, se você me parece que é o olhar dirigido deles, assim, o Vasco é um clube nacional, quer dizer, como todo mundo sabe, que a gente está de norte a sul do Brasil com a nossa torcida, e com uma tradição, com uma história muito grande, né? E eles têm realmente um apreço muito grande por clubes que tenham essas características, né? E de ter uma história clubística, quer dizer, porque é natural, porque você tem um mercado consumidor fiel que pode exponencialmente crescer, não é? Em relação à questão do valuation e tal, acho complexo você falar agora de uma decisão quando você não tinha muita alternativa, não é? Quer dizer, se você parar para pensar, o Vasco precisava de recursos, quer dizer, precisava de uma injeção de recursos, não dava para esperar mais isso, entendeu? Vamos esperar o momento mais na frente. Como é que estaria o momento mais na frente se a gente não tivesse montado uma equipe, se não tivesse competindo na Série B como nós estamos competindo, entendeu? Então,
é muito complicado você dizer isso. A gente chegou, eu lembro, no começo, logo quando a gente assumiu, a ser muito procurado aí por advogados querendo empurrar a gente para uma recuperação judicial, como hoje o Cruzeiro está, né? Como o Figueirense passou, como vários clubes... Era a proposta do grupo da Carol Pfeiffer? Não. O de quê? De investidores? Você está falando da questão de recuperação judicial. Não. Foram advogados, foi antes de Carol Pfeiffer, foi bem antes, foi logo no começo da gestão. Nós conversamos, ouvimos ali as alternativas, mas para a gente fala, cara, vamos tentar. Isso antes de falar em SAF, tá, Dieguinho? Bem antes de falar em SAF, a gente chegou a ser sondado, a conversar sobre isso, mas a gente entendeu que no momento não era oportuno fazer isso com o Vasco, né? Tá, então você está me dizendo que sem a SAF o Vasco corre risco de ficar quase que inviabilizado naquele momento, é isso? Eu não vou dizer inviabilizado, mas com um orçamento reduzido, com uma incapacidade de investimento no futebol que a estrutura da SAF nos permitiu, né? Quer dizer, você permite projetar um futuro, né? Ali você... O meu grande medo, Dieguinho, sinceramente, era o Vasco, se ele não tomasse uma atitude disruptiva, drástica, para levantar recursos, a gente ia caminhar a passos largos para virar, sem nenhum demérito, o América, por exemplo. Clubes que foram perdendo torcida, que foram perdendo relevância no cenário nacional, que já foram grandes e de uma hora para outra, quer dizer, de um tempo, entraram num processo de decadência, né? E essa é a nossa grande preocupação, pelo menos a minha grande preocupação. Eu quero que meu filho, que é vascaíno, tenha alegrias com o clube, né? E não tristezas, né? E para isso a gente tem que ter capacidade de contratação, de formação de atletas. Então, essa é uma saída que está dada. E como você diz, outros clubes estão olhando para isso, porque a gente vê que a realidade do futebol é big business. Se você quer ser relevante no futebol, você tem que partir para ter uma estrutura empresarial sólida, ter uma estrutura que busque captar recursos, que olhe para o mercado com a capacidade de gerar novos consumidores, de gerar um potencial para vender aquele seu clube, entendeu? E se você não começar logo, também os recursos são escassos. Quantos investidores estão dispostos a investir em clubes brasileiros, né? Se você parar para pensar, né? Não sei se tem tanta proposta na mesa assim, entendeu? Então, também se o Vasco não andasse rápido, a gente poderia perder o bonde. Você vê que a gente ainda deu muita sorte, a gente fechou esses compromissos de investimento tudo antes da guerra da Ucrânia, né, de uma crise mundial que aconteceu, com as taxas de juros dos Estados Unidos subindo pra caramba, em que o investidor americano está preferindo colocar o dinheiro no juro do que no risco. Então, assim, se a gente parar para pensar, o momento do Vasco, independente de se falar em valuation, foi melhor. E se a gente não tivesse feito o negócio, nosso valuation ia ser pior. Quem garante, né, porque vai melhorar? Como ia melhorar sem dinheiro para contratar? Né? Então, eu não concordo acho que a oportunidade foi essa, passou na nossa frente, era um cavalo selado, a gente entrou e eu acho que a gente vai ter muito sucesso com isso, né?